Vamos começar hoje mais um podcast por aqui. E esse podcast vai ser o primeiro podcast, Mendonça. Cenário novo, hein? Cenário novo. Eu quero quem me acompanha aqui, ó, também dê aquele comentário, aquela sugestão, se ficou bom, né, Mendonça? Até porque toda essa mudança é para quem nos acompanha. A gente sempre aqui buscando melhorar a qualidade dos conteúdos, o cenário, afinal, esse é o nosso compromisso, né? Qualidade em tudo aquilo que a gente faz. E hoje, convidada especial aqui, ó, Juliana Pitelli, que é diretora de expansão, sócia da Maria Brasileira, uma rede extremamente premiada. Vamos conhecer um pouco mais da empreendedora, do negócio. Bora? Bora lá! Primeiro, obrigado, tá? Que prazer! Obrigado, eu me sinto honrada pelo convite. Obrigado, adorei, tá? Tô adorando estar aqui. Adorei a cidade. Primeira vez que eu tô vindo para BH, Primeira vez? Você acredita? Quem vem para Minas apaixona, viu? Já apaixonei por todo mundo aqui. Falei que vou vir de férias. Adorei. Muito obrigada pelo convite. O pessoal te recebeu bem? Eu cheguei aqui na empresa, você estava lá comendo pão de queijo, né? Pãozinho de queijo, bolinho de fubá, cafezinho fresco, Pra gente não tem isso não, Mendonça. Tem? Eu chego aqui, só tem um cafezinho. Tem pão de queijo pra ti? Bolinho de fubá? É só pra visita, né? É claro, né, meu bem? Eu vim de longe, Vim de longe, Henrique? São José do Rio Preto. Isso. E fiquei sabendo que você trouxe chuva, é isso? Trouxe chuva. Saiu de lá chovendo. Lá tá chovendo demais da conta. Tá chovendo bastante lá. Bom, tá precisando aqui, tá precisando deixa de chuva. chover, Deixa chover. Show! Primeiro, obrigado então. Vamos contar um pouco da tua história, da Maria Brasileira, mas antes eu preciso falar que os nossos podcasts, Juliana, além do YouTube, agora nas plataformas de streaming. Deezer, Spotify. Então, aquela pessoa que vai para academia já pode ir escutando o podcast, isso, no carro. Vai praticando o exercício, vai dirigindo e vai conhecendo boas histórias. Consumindo aí conteúdo legal, né? Conteúdo legal. Então, ó, sempre já vai nos acompanhando aí no YouTube, já vai no Deezer e no Spotify. Antes da gente começar a falar, vou falar dos patrocinadores. Sem patrocinador não tem nada, não funciona. Bora lá. Primeiro, Sultz. Conhece? Conheço, trabalhamos com a Sultz lá também. Gosta? Gostamos muito. Então faz o merchan, você da Sultz. A Sultz, ela facilita muito, né? Nós trabalhamos com a parte interna dos nossos colaboradores, trabalham com a Sultz, então a gente consegue fazer todos os comitês jurídicos, toda a parte de consultoria, então fica tudo muito claro, né, para todos os departamentos, então facilitou muito. Foi uma ferramenta que veio para facilitar muito o nosso dia a dia na franqueadora. A gente gosta bastante. Tá vendo? Uma marca premiada usando o Sultz. Quem não conhece tem que conhecer. É uma plataforma que ajuda muito as franqueadoras a darem um suporte melhor aos franqueados. Com certeza, é isso mesmo. Então, quem não conhece, não sei em que planeta está, ó, vai aqui na descrição, vou deixar o link. Fala que viu aqui no podcast Henrique Mol, porque sempre tem uma condição especial. Eu fico brigando com o pessoal lá. Isso. Sabe? O Rodrigo lá, que é o proprietário. O pessoal fala, ó, quem veio do canal Henrique Mol tem que ter condição especial. E tem um outro patrocinador, Maria Brasileira precisa conhecer, que é Qualifica Aí. Eu falei que vou te apresentar depois. Isso mesmo. Inteligência artificial. Eu falo que a inteligência artificial hoje nos negócios, independente se é franquia ou não, precisa conhecer, precisa, né? Eu falo implantar a IA para que possa ser mais eficiente, e a Qualifica Aí é uma solução especializada no segmento de franquia, junto a franqueadoras, na qualificação. Sabe aquele lead que entra e a gente precisa qualificar para colocar... Toda franqueadora. Dor de todo mundo. É a dor de todo da mundo. gente. Que legal. Eu vou querer conhecer com certeza. É super legal mesmo, e assim, tem tornado as franqueadoras mais eficientes e ajudando no processo de expansão. Qualifica Aí, link aqui na descrição do vídeo. Fala também que viu aqui no canal Henrique Mol. Agora, Juliana, eu quero primeiro conhecer a empreendedora. Eu quero conhecer a Juliana. Conta um pouco mais da tua história pra gente. Henrique, bom, eu sou uma mulher de 46 anos, tenho uma filha de 22 anos, completou agora em janeiro. Na verdade, eu não falo que eu não sou uma empreendedora, eu me tornei uma empreendedora porque a vida me trouxe coisas incríveis. Eu falo que eu fui premiada, na verdade, né? Porque eu não estava... Eu não me preparei necessariamente para ser empreendedora, né? Então, quando eu entrei na Maria Brasileira, eu trabalhava numa empresa de vidros de carro. Então, eu nunca trabalhei no franchise. Tá. Minha primeira experiência enquanto consultora de expansão dentro do franchise foi com a Maria Brasileira. Então, eu falo que, como muitos dos outros colaboradores que a gente tem na nossa marca, nós somos forjados
em Maria Brasileira, né? Então a gente tem essa cultura de Maria, que é a cultura desse engajamento, essa cultura de acolhimento, essa cultura de honestidade, de ética. Isso está muito no nosso DNA. Foram as pessoas que iniciaram o processo de franqueabilidade junto à Maria Brasileira. E eu fui um dos pilares, uma das pessoas que iniciou esse processo, né? Junto com o Felipe e o Eduardo, que são meus amigos e meus sócios. Então eu comecei, a franqueadora vai fazer agora 12 anos, eu tenho praticamente 12 anos de Maria Brasileira. Então você começou no início mesmo. No início, exatamente. E foi algo muito incrível, porque me pegou numa época muito difícil da minha vida. Tá. Eu estava numa empresa que eu trabalhava de vidros de carro, era uma empresa familiar, e eu sempre cuidei das pessoas na parte de seguro, né? Então elas quebravam vidros, então elas iam lá e eu que fazia esse atendimento. Eu sempre gostei de gente, eu sempre fui muito vendedora, eu gosto de pós-venda, eu gosto de pessoas. Então eu sempre me dei muito bem ali onde no que eu estava fazendo, eu sempre me destaquei nisso. Só que nem nesse período, Henrique, eu me separei, né? Minha filha era pequena na época, e eu comprei um apartamento, meu irmão na época me ajudou a comprar, me dar entrada nesse apartamento, e eu precisei pagar ele depois, né? Eu falei, olha, eu preciso te pagar, como é que eu vou te pagar? Só com o meu emprego atual que eu estava fazendo ali, não dava conta de pagar. Então, eu aluguei um apartamento junto com um amigo meu, e eu arrumei um serviço à noite numa pizzaria. Então, eu trabalhava dia e trabalhava noite numa pizzaria com uma filha pequena. Eu não tinha uma rede de apoio grande, porque eu já tinha perdido minha mãe, meu pai. Então, foi uma fase da minha vida muito difícil. Eu sei que muitos das pessoas que estão te ouvindo devem estar passando por isso. Mulheres devem ter passado por isso. Aquele medo de um novo desafio, de uma nova... Eu falei que a gente faz do limão uma limonada, né? Sim. Então, eu comecei a procurar emprego à noite e eu cheguei numa pizzaria, ela falou, olha, eu só tenho uma vaga para garçonete. Te interessa? Eu falei, cara, mas pensa uma mulher que é boa de garçonete, sou eu. Vamos eu nasci para essa vaga, Eu falei, essa vaga é minha. Essa vaga é minha. Isso, eu falei, eu ia pegar o que aparecesse, porque eu precisava daquilo naquele momento, né? E aí, ela me contratou quarta, quinta, sexta e sábado, então eu trabalhava... eu estava fazendo essa parte, né, me desligando dessa outra empresa. Eu trabalhava até às 5h30, entrava às 6h na pizzaria e até 1h da manhã acordava de madrugada para levar minha filha na escola, aquela loucura que tinha. 8 horas já começava na outra empresa. Começava na outra empresa e assim foi. Acabei fazendo o desligamento dessa empresa que eu estava de vidro de carro e aí eu precisava arrumar um serviço de dia. Peguei, na época, o jornal da cidade, que era o Diário da Região. Lá em São José do Rio Preto. Era forte o diário, então a gente procurava emprego ali. Olhei uma vaga de recepcionista numa empresa, não aparecia onde que era. Recepcionista. Eu falei, pois é lá que eu vou. Mas vou bater lá, vamos ver se eu consigo entregar o currículo. Cheguei lá, tinha muita gente saindo, já entrando, saindo. Falei, gente, será que tá todo mundo nessa vaga de recepcionista? Tá tão concorrida assim, né? Aí cheguei lá, a moça falou, não, essa vaga já foi preenchida, moça, só que tem uma vaga para consultora de expansão. Eu falei, o que será que é consultor de expansão? Eu imaginei que era uma coisa que fizesse alguma coisa crescer, né? Mas a gente tem essa vaga aqui que está aberta e eu não tenho mais a vaga para recepcionista. Só que assim que ela falou, eu estou com essa vaga de consultora de expansão, você não quer falar com o gestor dessa vaga, com a pessoa que está contratando? Porque eu vi que você fala bem, talvez seja interessante para você. E ele veio me entrevistar, ele falou rapidamente comigo, que é o João. O João está na franqueadora até hoje, que cuida da nossa parte técnica. E ele chamou o gerente do departamento, que estava começando com os meninos na época, para fazer a primeira entrevista comigo. Falou, olha, é o seguinte, a gente já fez toda a primeira fase, tem 28 pessoas selecionadas para essa vaga, só que se você quiser também participar, faz a prova escrita, tinha uma prova escrita para fazer, e se você passar, eu já te qualifico para você fazer parte da segunda fase. Tá. Então, fiz ali, falei, bora lá, né? Bora lá. Tava ali mesmo, falei, é isso aí. Fiz a prova, passei, ele falou, olha, você foi muito bem, então você vem tal dia para a segunda fase. E eu falei, vou. Cheguei na segunda fase, tinha muita gente. E o engraçado, Henrique, que tinha gente que era formada, que tinha MBA, sei lá das quantas, que tinha formação em administração. Eu falei, cara, mas porque eu não tenho formação em administração. Eu me formei no magistério, eu sou formada em letras, eu não tenho nada a ver com o ramo de empresarial. Sim. Né? E São José do Rio Preto também, eu falo que ali é um celeiro de profissionais do setor, né? Do setor. E até então você não tinha trabalhado em nenhuma outra rede de franquias. Nenhuma expertise, nada.
né? E aí, aí foi feita a segunda fase, que era uma entrevista com os diretores, e eu passei dessa segunda fase. Então, dos 28, sobrou 14. Depois dos 14, até para me adiantar aqui, para não tomar muito tempo, ficaram acho que 8 pessoas. E a última fase, a gente tinha que vender Maria Brasileira, que era um negócio embrionário, que praticamente não existia ainda, para os diretores. Tá. E aí a gente foi fazer uma venda assim, no bate-bola. E foi ali a primeira vez que eu conheci Eduardo, o Carlos Alexandre, que era um dos sócios também, o Felipe. E eu fiz essa dinâmica e eu me saí muito bem. E aí, no período da tarde, me ligaram. Olha, você foi uma das escolhidas. Tinha 2 vagas só. E eu acabei ficando como escolhida depois de todo esse tempo, né? Por isso aí que eu falo que Deus existe. Eu sempre coloco no meu coração que a minha entrada na Maria Brasileira foi algo divino. Foi divino para mim, porque mudou totalmente a trajetória da minha vida. E foi para a franqueadora também, porque eu entrei ali, Henrique, com uma sensação de uma gana tão grande de fazer aquilo dar certo, porque as pessoas acreditaram numa mulher que tinha um emprego noturno, que tinha uma filha pequena, né? Que eu não conseguia ir em feira, porque quando eles perguntaram para mim, Ju, mas como você vai em feira? Eu falei, cara, eu não vou poder ir em feira agora. Porque eu trabalhava à noite, trabalhava à noite ainda e tinha minha filha pequena. Eu falei, mas eu fico na base, alguém não vai ter que ficar na base? Então, vocês me deixam aqui. Então, eles acreditaram muito no meu potencial. Eles acreditaram ali muito no meu potencial. E, automaticamente, eu senti no meu coração aquela necessidade de me doar muito para aquela empresa, porque jamais que eu imaginei que eu ia ser escolhida ali, né? E aí, eu comecei esse processo de entender o que era franchise. A gente entendia o que era McDonald's, que era uma rede de franquias. Eu sabia o que era. Mas como funcionava isso? E era uma época que só tinha planilha de Excel. Acho que você deve ter passado por essas épocas, né? Que tinha aqueles telefoninhos de doce, que você tinha que ficar mudando as operadoras, ver qual que era a operadora que você vai ligar, que era TIM, que era Oi. Você lembra disso, Fernanda? Você lembra? Vocês lembram disso? Você lembra disso? Para pagar barato, ou então era, né? Que no plano tinha disso. Era da nossa época isso daí. Tem essa meninada nova, não sabe o que é isso aí. Não sabe o que é isso, não. Não sabe o que é isso. Se liga aí. Não tem isso aí? A Juliana, eu vou contar só ver se você lembra disso. Fala. Você lembra daquelas épocas do orelhão? Claro que eu lembro, da minha época. E você lembra que tinha um negócio que era tipo 3 segundos, não pagava? Era no celular já. Era no celular? 3 segundos, era... se a ligação demorasse 3 segundos, você não pagava. Vai ficar, alô, tudo bem? A geração agora nunca vai entender o que nós estamos falando. Nunca vai saber né? o que é isso, meu bem. E aí foi assim que eu comecei. E eu comecei com consultores que me auxiliaram a entender um pouquinho essa dinâmica de como era a venda. E no primeiro mês, eu vendi 4 franquias. E eu falei, cara, aí eu vi que tinha comissionamento. Eu falei, eu acho que esse negócio aí é um negócio para mim mesmo. Acho que isso aqui eu me identifiquei muito com o negócio. E eu vi que eu poderia ganhar bem, eu poderia mudar minha história, minha trajetória de vida ali naquele momento, que era um momento muito delicado para mim. E assim foi. E aí eu vendi 4 no mês, 6 no mês, 12 no outro mês, e aquilo foi... Você já começou bem? Eu comecei muito bem. E eu fiquei na venda direta até 6 meses atrás, porque a minha paixão é venda. Eu gosto de vender e eu sempre fui muito super protetora nos leads que estavam chegando, porque às vezes a equipe fala pra gente, mas esse lead tá ruim, os leads estão ruins. Cara, se eu tô vendendo 6, 7, não é possível que eu faça outras coisas, porque eu, como gestora do departamento, eu faço muito mais coisas que você tem que vender pelo menos que eu vendo. Então eu tinha essa proteção ali de cuidado com o investidor, então eu sempre gostei muito disso. Então, eu fiquei como consultora durante 5 anos, trabalhando à frente ali, e sempre, eu não vou ser falsa, eu não vou ter falsa modéstia aqui. Todos os meses, eu fui a melhor vendedora da história da Maria, então, praticamente, a grande maioria dos franqueados passaram pelas minhas mãos. Então, eu conheço a história desses franqueados, eu sei as dores desse franqueado. A gente sempre trabalhou de forma muito séria, de trazer as pessoas que têm um perfil para a nossa marca de forma muito densa, muito correta. E eu me imbuí disso para fazer com que aquela marca crescesse, se expandisse de forma sólida, correta. E eu tenho muito orgulho disso. Então, eu fiquei na consultoria durante 5 anos. Depois, o gestor do departamento foi empreender, ele acabou saindo da franqueadora. Automaticamente,
o Felipe falou, Ju, você vai ter que assumir a gestão do departamento. Então, eu assumi a gerência do departamento depois. E aí, nesse tempo, eu fiquei na pizzaria 1 ano e meio, tá? Até para falar da pizzaria. Você ficou Fiquei ainda um bom tempo lá. Fiquei, porque eu precisei. Aí paguei meu irmão, consegui comprar outro apartamento. Conseguiu resolver? Menino, a vida fluiu. Eu falo que as coisas aconteceram de forma muito linda na minha vida, porque aí eu consegui, né, pagar o que eu estava devendo para ele, eu consegui ajudar meu ex-marido a pagar a escola da minha filha, eu consegui me estruturar, comprei apartamento, consegui realizar alguns sonhos que eu tinha, de criança, né, de ir para fora, de visitar outros países, tudo através da Maria. E aí eu assumi a gerência do departamento, então ficou com uma equipe junto comigo, só que na Maria tem muita diferença às vezes de outras redes. Nós temos um caráter muito expansionista. A gente quer crescer muito, só que o nosso departamento sempre foi muito pequeno. Então, era eu na venda, mais 2 consultoras, que são consultoras que estão comigo há anos já. Eu tenho o Dani, tenho o Nath lá, pessoas que estão comigo há anos. E a gente desenvolve um trabalho muito, muito coeso, muito de parceria mesmo, né? E aí eu assumi a gerência do departamento, tive que aprender mais um monte de coisa que até então eu não fazia, comecei a fazer. Você já tinha atuado com cargo, por exemplo, de liderança ou não? Foi ali também a primeira vez? Foi a primeira vez. E tudo pra mim na Maria minha Brasileira vida... foi tudo ali, né? Primeira vez, tudo na minha vida. E eu falo que eu tive uma escola ali porque eles me deram chance de aprender, né? E é uma rede que te dá essa chance de aprender, te dá... então eu fiz vários cursos diferenciados, fui para vários eventos diferenciados para me preparar para aquilo. Então, eu sou grata demais, porque eu entrei na Maria Brasileira, eu não saí da Maria ainda, mas o dia que eu saí, eu sou outra pessoa completamente diferente, com uma cabeça completamente diferente. E em 2021, 2021, na época da pandemia, a nossa rede estourou de venda, de inauguração. Nós crescemos de forma muito célere, muito rápida, mas muito madura, né, o nosso crescimento. E em 2021, eles estruturaram ali, né, a questão da questão societária da empresa, e eles me convidaram, me chamaram para ser sócia. Então, eles me deram um percentual da empresa, né, para me tornar sócia da rede e continuar fazendo esse trabalho direcionado de expansão. E faz setembro do ano passado que eu saí das vendas, definitivamente. Foi dolorido para mim, Henrique, demais. É mesmo? E ainda é um pouquinho, porque eu acompanho muito de perto, eu sou aquela líder meio chata, eu fico acompanhando, e como é que tá essa, como é que tá aquilo. Então, para mim, foi doloroso, assim. É como se a gente, né, uma sensação meio dolorosa. Mas eu tô sempre ali muito pertinho, as meninas, a gente sempre fica junto. E aí a gente fez um formato diferente agora, né? Então, hoje, os leads chegam, a gente faz todo um trabalho, né? Meu time faz isso muito próximo com o investidor, entende as necessidades desse investidor, as dores que ele está sentindo, a região que ele está querendo explorar, para ver se faz sentido. E depois que ele avança na venda, que ele já recebe todos os materiais, que ele assiste minha live, que eu faço lives lá também, aí eu entro para fazer a entrevista final. Então, eu acabo dando um aval. Mas no processo, então, comercial, você ainda participa dele? Eu faço. Não você tem saiu como, e não saiu, né? Mas assim, saiu e não saiu. Mais ou menos. Tá. Não saí total, mas, né? Hoje você está com qual área dentro da Maria Brasileira? Na expansão, eu fico como direção do departamento de expansão. Então, toda a parte estratégica, toda a parte de marketing. Você não fica mais, é o que eu falo assim, lá na frente. Eu não fico na linha de frente atendendo o investidor direto. Só que ele passa pelo meu canal ali, eu tenho que entrevistá-lo até para entender se a venda foi feita de forma adequada. A gente sabe que sim, porque eu tenho pessoas de confiança ali. Mas é sempre oportuno eu fazer esse trabalho. Olha, você lê o contrato, você entende que o nosso negócio ele é pessoas. O meu material é material humano, Henrique. Então, a pessoa tem que ter essa sinergia com o meu negócio, né? Então, a gente fala que a gente faz antivenda. Não é uma antivenda. Eu preciso ter no meu coração a certeza de que aquele investidor recebeu todas as informações que ele precisa para dar um passo, que é um passo que, às vezes, para mim, pode não ser tão significativo, porque hoje nós temos mais de 515 operações a nível Brasil. Mas é o que a gente estava falando agora há pouco, antes de ligar aqui, né? Para aquela pessoa, às vezes, é um negócio da vida dela. É o dinheiro que ela guardou a vida inteira. E como eu passei por situações muito difíceis na minha vida, de muitos desafios, percalços, eu falo que a vida é uma roda gigante, muito grande. A gente não quer que as pessoas passem por isso. Então, a gente se coloca no lugar daquele investidor, né? Então, eu gosto de entender a realidade dele, a dor dele, o que ele viu na Maria Brasileira, de mandar muito a real. Esse negócio é um negócio que você tem que trabalhar bastante, senão o negócio não funciona, né? Então, esse negócio de vender coisas igual um passe de marcha, que acontece em muitas franqueadoras, você sabe disso.
que se vende de qualquer jeito, a todo custo, a qualquer preço, não é o nosso jeito de vender, não é o nosso jeitão da madeira. E eu falo que é por isso que Deus abençoou tanto a nossa marca, porque tem pessoas ali muito, muito honestas, pessoas de bem, né? E por isso que eu me identifico tanto com a marca, com as pessoas que estão ali. E eu construí toda essa minha carreira, bem de baixo até onde eu estou hoje, assim, com esse trabalho muito intenso. Então eu me doei muito para a marca, e a marca automaticamente me deu de volta, né, algo primoroso, que foi toda a excelência do conhecimento que eu tenho hoje, né, das pessoas que eu conheço hoje, do network que eu tenho hoje. São coisas que ninguém consegue tirar de mim hoje, né? Então eu sou muito grata a essa trajetória que eu tive na Maria Brasileira, e eu acho que muitas pessoas podem estar se identificando porque, cara, às vezes você está passando uma situação tão delicada, tão difícil, você acha que aquilo ali não vai passar, né? E a gente... E o mundo dá volta, né? E a gente chega... O mundo dá volta. Você fala, muitas vezes você menino, tá lá em cima, depois tá lá embaixo e... E eu falo que tudo passa mesmo, tudo passa. né? Tudo passa. A única certeza que a gente tem, eu falo assim, se tá bem, uma hora vai passar. Se tá mal, uma hora vai passar. Tudo passa. E passa. E a gente tem que encarar de forma muito, muito assim, de encarar de frente os problemas, enxergar que aquilo ali faz parte da vida e aquilo ali... Eu falo, se não te dá dinheiro, vai te dar experiência. Né? Que bom que me deu muita experiência e por isso que a gente fala que a gente foi forjado em Maria Brasileira. Não só eu, que sou uma das líderes da rede hoje, mas eu tenho várias lideranças na minha equipe hoje que são pessoas que nunca tiveram expertise no mercado fora de Maria. Então, a gente vive e respira Maria. Por isso que é legal quando a gente vai para outros lugares entender como funciona a dinâmica de outras redes, porque a gente não sabe. A gente foi forjado ali naquele mundo, enxergando que aquilo era correto e está dando muito certo. Né, prova disso é os números das operações que a gente tem, né, o sucesso dos franqueados, a rede engajada que a gente tem, inúmeras premiações que a gente recebeu, né? Então é uma fórmula que dá muito certo, né? Quando a gente confia nas pessoas que estão ali. Então tem gente que entrou como estagiário, Henrique, e está hoje como diretores de departamento, né? Pessoas que fazem toda a diferença também ali para a nossa marca. Vou pegar um gancho aqui, Juliana, é o seguinte, você comentando um pouco desse cuidado, né, que a Maria Brasileira tem com os novos franqueados, eu falo sempre aqui, quem me acompanha está buscando franquia, ou é franqueador, ou já tornou-se um franqueado, eu falo que o sistema de franquias hoje no Brasil ele é muito maduro quando a gente olha lei de franquia, quantidade de marcas, e a gente aqui defende muito, eu falo um franchising próspero, prosperidade no sentido de ali tem alguém que é o dinheiro da vida e a gente precisa entender que é um negócio e o negócio a gente precisa entender que eu preciso entender se aquelas características fazem sentido com o meu negócio, porque muitas das vezes aquela pessoa quer empreender, mas não combina com o meu negócio e, consequentemente, não vai ter prosperidade dentro do meu ambiente. Né? Fala um pouco mais, eu falo que Maria Brasileira, uma marca antiga, conceituada, uma marca com bastante premiação, eu falo a importância, né? A importância das redes de franquias com o cuidado de cada franqueado que ali passa a fazer parte, ou muitas das vezes não é, eu falo, importante fazer parte, porque senão ele talvez seja o maior prejudicado, né, com o dinheiro, com o planejamento, que não vai acontecer por uma característica que não combina, né, com o perfil. Isso a gente vê muito, é muito nítido, né, Henrique? Eu falo que até que existe leis, quando tem lei demais é porque falta outras coisas que são importantes, né? Que infelizmente é assim, a gente fala que tem como tudo, né, no Brasil. Em qualquer que seja o mercado, tudo, né? Não é só no setor de franquia, qualquer mercado. Mas o mercado de franquias é um mercado muito seguro quando você escolhe redes que têm esse entendimento, né? O sucesso do meu franqueado automaticamente está atrelado ao meu sucesso. Então, claro que a gente entende que quando as redes estão iniciando, precisam vender, precisam chegar no ponto de equilíbrio, as suas franqueadoras precisam equalizar custos, gastos. Não é fácil ser empresário nesse país, né, Henrique? A gente sabe que é uma coisa muito difícil. Rapaz, a gente sabe que a dor é muito latente para o empresário, né? Mas mesmo assim, eu falo que tudo começa pela expansão. Então, a gente fala que é ali que o filtro ele tem que acontecer. E a gente tem que ser muito verdadeiro. Porque eu falo que o que vai, volta. Eu sou uma pessoa que acredito muito na lei do retorno. Eu falo que o que eu planto aqui, eu colho. Né? Se eu vou plantar melancia, não adianta eu achar que eu vou colher tomate, porque eu vou colher melancia. Então, a gente tenta fazer esse trabalho de apurar muito isso. Né? Então, eu faço isso através dessa entrevista que eu faço, mas eu faço uma live. Com todos esses investidores, eles participam de uma live que eu faço, onde eu explico na prática o negócio Maria Brasileira. Né? Quais são as dores do meu negócio? Porque não adianta a pessoa achar que ela está comprando
a fórmula de ficar rico. Ela entrou no País das Maravilhas. Tem gente que pagou e Menino, o dinheiro vai tem cair gente na conta, né? Não funciona assim. E não é no meu negócio, nem no Sim, seu, qualquer nenhum negócio. negócio a coisa funciona assim. A banda não toca assim. Né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa se dedicar. Eu uso sempre na minha expansão a frase: tudo que eu foco se expande. Por isso que quanto mais você estiver focado naquele negócio, mais sucesso você vai ter com ele. Por isso que Maria Brasileira teve tanto sucesso, eu acredito, porque a gente teve pessoas que a coluna vertebral da franqueadora focada inicialmente naquele negócio. Aquilo ali prospera. A mesma coisa a gente fala para o franqueado. Então, nessa live, eu já dou uma chocada na pessoa. Falo, olha, se você não tem interesse de trabalhar, se você não quer trabalhar, se você está achando que quer comprar fórmula de ficar rico, se você está achando que você vai investir em torno de 70 mil e vai colocar e vai ganhar 100 mil, porque tem franqueadores que falam isso, olha, você vai investir 60, 50 mil, em 3 meses você está faturando 100 mil. Me fala, Henrique, aonde? Eu falo, onde que você achar isso, você me arruma. Não, eu falo muito sobre isso, sabe? Mas na internet eu falo demais. Não, mas Porque assim, as pessoas muitas das vezes estão querendo achar um negócio, sabe aquele negócio da China, que nem na China tem? Não tem. Entendeu? Então eu falo assim, se você descobrir, por favor, lembra de mim. Eu falo tanto aqui de negócio, mas lembra de mim? Então, mas não tem, né? Não tem. E a gente está falando a mesma língua. Isso não existe, Henrique. Me fala o que dá isso hoje. Nada. A gente tem franqueadoras grandes, que às vezes tem franqueados de franqueadoras muito grandes que estão fazendo contato com a Maria Brasileira, que tem amigos na Maria Brasileira, que tem conhecidos, que eles falam o seguinte: Ju, tinha até uma investidora que eu falei esses dias atrás, que ela comprou uma unidade, era de uma rede de sapato muito conhecida, não vou citar o nome, mas ela falou, eu investi 450 mil na minha loja hoje. E a minha amiga investiu 60 e ela ganha mais do que eu. Então, às vezes a pessoa também tem aquela ilusão de ter uma loja gigantesca, de ter loja em shopping, entendeu? Então, o nosso negócio, por ser prestação de serviço, tem um lado bom que hoje o meu franqueado trabalha home office. Então, ele minimiza os custos e os riscos dessa operação. Ele tem um investimento para uma rede como a nossa, com as premiações que a gente tem, num investimento no máximo que ele vai investir em torno de 80, 85 mil reais. Para ter um faturamento na casa de 45 a 55 mil, cara, não tem nada igual no mercado. Eu falo a realidade, não tem nada real. Hoje você vai comprar uma coisinha de cachorro-quente, você vai gastar 25, 30 mil reais. Sim. O investimento da Maria Brasileira, ele é a partir de? Ele é a partir de 45 mil, aproximadamente, o valor total de investimento, que são em cidades menorzinhas, até 30 mil habitantes. Então, essa busca do meu investidor, hoje a gente está naquela situação de que eu escolho o investidor que vai entrar na minha rede. Deixa eu ver se essa pessoa está com esse entendimento, porque senão ela não vai prosperar. E quem sofre? A minha marca, Henrique. É a nossa marca que sofre quando o franqueado não prospera. Além dele perder o dinheiro dele, que eu não quero que ele perca, ele não prospera a minha marca. Eu não ganho, né? Eu tenho que ganhar espaço, né? No Brasil, nas cidades. Todo mundo sai perdendo. Eu falo assim, aquele que empreende, que não tem um perfil exatamente. Ou estava iludido que não precisaria trabalhar. Mas eu falo que as franqueadoras precisam ter uma preocupação muito grande, porque aquele franqueado não deu certo, ele sai da rede e aí? A rede continua. Né? Então, e sem falar aquele que contamina a rede, né? Contamina. Porque tem franqueados que, cara, ele não está fazendo o que ele deve fazer, a gente está dando todo o caminho das pedras e ele acha que a franqueadora tem que trabalhar para ele. Entendeu? Comprei uma franqueadora, a franqueadora vai trabalhar para mim. Não, a franqueadora faz a parte dela, cabe ao franqueado fazer a parte dele. E tem franqueado que não entende isso. Então, a pessoa que não entende isso, eu nem quero na minha rede, porque ela contamina os outros franqueados. Isso não faz sentido, né? Para uma marca do tamanho da nossa. Eu acho que para nenhuma, nem quando você está começando. Às vezes vale a pena você segurar um pouquinho mais, investir um pouquinho mais e suar um pouquinho mais, mas começar a escolher pessoas ideais para sua rede. E a minha primeira franqueada é daqui, desse bairro, inclusive. Mas vocês escolheram bem, né? Escolheu bem, né, Mendonça? Escolheu logo uma mineira? Aí não. Aqui de Pampulha. Escolheu bem. Aqui, mineira, maravilhosa. Então, ela está conosco desde o início. Foi a primeira pessoa que acreditou na nossa marca, né? E como ela, eu tenho vários. Eu que faço as renovações da rede. Eu já estou fazendo renovações de 10 anos. Esse ano eu tenho dezenas de renovações de 10 anos. Mais de 60 renovações de 5 anos, Henrique. Eu estou fazendo na rede hoje. Franqueados que estão comigo, já fechou um contrato, já está começando outro. E é isso que a gente quer. Né? Que o franqueado, ele cresça conosco. Ele prospere, né? Continue e fique por muitos e muitos anos. Cara, é lindo a gente ver o franqueado, a gente mudando do jeito que a Maria Brasileira mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente aí fora. Não só de franqueado, que a gente escuta muito isso. Ju, a Maria Brasileira mudou a minha vida, foi mais do que uma universidade para mim.
O que né? você diz hoje, assim, ao sucesso hoje da Marinha Brasileira? Você coloca essa questão... O que você acha que é assim? Acho que é a chave para o sucesso. É a cultura da Marinha Brasileira? É o mercado que ela talvez tenha entrado em um momento que fez com que ela se desenvolvesse bem? O que você colocaria ali como uma chave, assim, que resume? Claro que eu falo que é um conjunto, Sim, né, sim. de fatores para fazer um negócio, Sim. né, ser bem sucedido. Eu ia falar justamente isso. Eu acredito que seja um conjunto. Foi no momento que a gente iniciou, porque foi bem na época, não sei se você lembra da PEC das domésticas. Lembra? Lembro. Quando iniciou, né, a sanção da PEC das domésticas ali, iniciou a Marinha Brasileira praticamente junto. Então se desagou no mercado muita mão de obra boa e aquele cliente que tinha uma prestadora de serviço full time, que só pagava o saláriozinho dela, que não precisava pagar encargo, ele começou a se ver meio perdido, começou a ficar caro manter uma mão de obra em casa. Então ele começou a procurar outras alternativas. Esse foi um gargalo, acho que uma das coisas que fez com que Maria Brasileira crescesse de forma muito densa, né, muito rápida. Só que, em contrapartida, Henrique, tem também esse zelo e essa cultura dos diretores mesmo, né, do Felipe, do Eduardo, que trouxeram essa experiência, queriam trazer para o franqueado uma experiência verdadeira, de um franchise íntegro, igual você falou, do franchise próspero, né? Então, são pessoas, porque não é a marca Maria Brasileira, é quem está atrás dessa marca, que são pessoas que têm um caráter muito forte, são pessoas muito corretas, né? E automaticamente a gente consegue ainda estar passando a cultura para todos os colaboradores internos, para todos os franqueados que estão na rede. Então a gente passa essa cultura com muito amor. As pessoas conseguem entender a nossa cultura, que a gente muda a vida das pessoas. Eu mudo a vida do meu colaborador interno, eu mudo a vida do meu franqueado muda a vida dos atendentes deles e principalmente das prestadoras de serviço que estão indo na casa do cliente. Porque a nossa ideia, enquanto rede, não é explorar mão de obra. A nossa ideia é trazer uma sensação de proteção para essa mão de obra. É trazer demanda, é proteger ela do mercado informal, né? É ter esse cuidado com ela. Elas são os nossos braços e as nossas pernas na casa do cliente. Então, a gente tem esse cuidado, esse olhar muito voltado para o humano. Nós gostamos de gente. Nós Eu ia falar exatamente isso. A nossa essência é gostar e cuidar de pessoas. É isso que a gente faz e a gente faz muito bem. Então, automaticamente, a gente acaba transformando a vida das pessoas por conta disso. Eu conheço já a Marinha Brasileira há alguns anos, né? Tive já a oportunidade de ir lá conhecer, Sim. Já conheço bastante aí o Felipe, o Eduardo, e eu sempre falo para outras franqueadoras, eu falo que muitas das vezes as pessoas, né, quando decidem tornar os seus negócios redes de franquias, acho que o principal pilar, eu falo, é gostar de gente. Porque muitas das vezes as pessoas se apegam muito ao produto, ao serviço. Ele pode ser o melhor produto, o melhor serviço. Se não tiver habilidades com gente, que esse é o grande desafio, eu falo, Exatamente. né? A rede vai crescendo, vai tendo diversidade de pessoas, culturas diferentes, entendimentos diferentes. E se você não tem esse entendimento de gente, você acaba, né? Eu falo, se desgastando e talvez... Você entenda que o sistema de franquias, ao invés de ser alegria, passa a ser um pesadelo, né? E até a sociedade é muito dinâmica hoje também, né, Henrique? As coisas mudam, né? As pessoas mudam. Você vê que as gerações vão mudando, o consumo vai mudando. Então, a gente tem que ter esse olhar, eu falo que é complacente. A gente gosta de gente, a gente consegue entender a dor de cada um, entender o momento de cada um, a situação socioeconômica de cada um. Então, a gente consegue ter esse olhar muito humano. E eu não falo isso porque eu vivo isso constantemente. Né? Os franqueados fazem contato comigo diretamente, eu tenho contato do Felipe direto, passam dores que eles estão passando, pessoais, coisas que às vezes a gente precisa organizar, mas isso é muito nosso. Isso é muito nosso. Tanto que a rede ela é conhecida dentro da BF, em outros órgãos, né, de franchise, por essa cultura de gente. Sim. Eu estava falando para a sua equipe aqui, que ele falou, nossa, Ju, não é possível que vocês levam tudo esse tanto de gente na convenção. Porque eu falei, olha, a gente tem em torno de 92% das nossos franqueados vão na nossa convenção nacional. É uma coisa incrível dentro do franchise, né? Por quê? Porque eles têm que... Eu tenho unidade em todos os estados brasileiros hoje, em todos os estados. Então, tem gente que vem do norte, nordeste, entende a importância de estar junto, porque a gente gosta de estar junto. Então, são mais de 300 pessoas que chegam para as nossas convenções. Isso não é à toa, isso não acontece, igual você falou, não é por causa do produto, não é só porque o cara está ganhando dinheiro. Isso porque está linkado na questão afetiva. Eu estou linkada com esse franqueado na questão afetiva, na vida dele. Né? Então, ele enxerga esse valor na nossa rede, de estar junto
de pessoas que o acolheram, que Sim. gosta dele, que entende a realidade dele, que quer que ele ganhe dinheiro, que quer que ele cresça. Eu falo que ali é uma grande família, né? Eu acho que assim, essa questão de a gente tem aqui um negócio, mas nós temos pessoas e aqui tem-se uma família, né? Eu falo assim, Isso. Henrique, será que é um treinamento específico? Será que é um software específico? O software pode ajudar, né? Ajuda. Vamos dizer, um treinamento pode ajudar, mas eu falo ali, tem pessoas que disseminam para outras pessoas, Isso. é uma questão de cultura, né? Para dentro da empresa, Essência. de tratar bem o próximo, né? Nos mínimos detalhes. Eu falo... bem naquilo isso. de você chegar em casa e ser bem recebido por alguém ali, né? Isso. Tanto que a gente às vezes nós vamos fazer alguns eventos fora e que a gente contrata o pessoal de som, pessoal técnico, né, de som, eles ficam... Muitas vezes quando a gente vai sair, que a gente vai se despedir, eles falam, olha, de verdade, cara, eu nunca recebi uma equipe igual a de vocês aqui. Que são tão pessoas que falam bom dia, boa tarde, tudo bem, você precisa de alguma coisa... Isso é nosso, Henrique. É uma coisa tão engraçada que a gente fala que a gente conseguiu construir uma empresa que é monstruosa, que fatura milhões e que tem um coração ainda muito... A gente pulsa muito, muito forte ali dentro. Essa cultura desse engajamento, desse cuidado com pessoas. E isso não é balela. Eu estou falando aqui, não. As pessoas que vão lá, as pessoas não, que isso aí conhecem, fica não é nítido. verdade? Fica nítido para É quem uma coisa vai. muito real. Eu não sei se você sabe, mas eu sou bem curioso. Eu falo assim, eu sou entusiasta do franchise. Então, assim, eu converso todo dia. Eu sou daquele que eu tô aqui para aprender todo dia. E aí, olha para você, vou contar um segredo entre a gente aqui, ó. Eu tava lá para Uberaba. E aí eu tava em Uberaba, fazendo uma reunião. Eu falei, pô, Uberaba, São José... Eu tava de carro, né? São José do Rio Preto. É longe, mas não é tão longe assim. Não, é um tirinho. Aí acho que eu mandei uma mensagem pro Felipe. Ô, Felipe, eu vou estar aí na região, mas tá longe, só. Eu tava em Uberaba. Pô, deixa eu conhecer a tua empresa aí. Pô, vem cá para conhecer. Porque eu falo que, assim, a gente que é um entusiasta para dentro do franchise, eu falo que a gente quer conhecer, né, as marcas, a gente quer aprender. Legal, eu falo que a gente está sempre num processo de aprendizado contínuo. E, assim, é nítido, né? Você chegar, como você é recebido por todos, né? E eu falo sempre, eu falo bastante para a área brasileira aqui, porque eu falo que a gente quer que as pessoas tratem bem as outras pessoas e não seja mais um número. Que é o que a gente estava falando aqui antes, né? Não seja mais um número. E muitas das vezes, a partir do momento quando a gente vai crescendo, a gente precisa ter esse cuidado de o crescimento, né? Não tornar ali mais uma unidade. Ali tem uma história, tem uma vida, né? Eu falo, são que pessoas do outro lado. Muito, acontece, né? A gente tem que ficar se policiando quanto a isso, né? Então, é isso que acho que nos diferencia, na verdade. Eu acredito que, claro, que tem outras redes como a nossa, que eu não conheço, mas eu falo da minha experiência, dessa experiência que é incrível, de você conhecer todo o franqueado que chega na convenção, você saber o nome, quem é, os filhos, quando teve bebê, quando que é o aniversário. Isso é uma coisa muito normal pra gente, né? É uma coisa comum pra gente. Isso não é uma coisa forçada. Agora eu preciso lembrar de... Não, é uma coisa muito natural. E isso é muito gostoso de você viver isso, né? O Felipe usa muito essa questão de família, né? Tem gente que fala, não é legal usar o termo família, às vezes, dentro né, da questão empreendedora, de empresas, empresarial, mas isso é muito nítido na nossa marca. Tanto que os franqueados utilizam muito esse termo, né? E eles falam com a gente como se conhecesse a gente há muitos anos, né? Sim. Hoje, dentro da rede Maria Brasileira, qual é o perfil de franqueado que entra para dentro da rede? Normalmente ali. Henrique, geralmente são pessoas que estão montando o primeiro negócio. E esses são, geralmente, é o perfil das pessoas que buscam Maria Brasileira, pessoas que estão saindo do mercado da iniciativa privada, que trabalham em grandes empresas, que querem empreender em algum negócio, que já enxergaram na prestação de serviço algo muito diferenciado, né? Porque tem grandes possibilidades de você se diferenciar. É diferente de eu vender um copo para você, né? Eu me diferencio muito quando eu vendo um serviço, porque a dor de prestação de serviço é muito grande no país, né? A falta de qualidade de serviço. Então, ele começa a enxergar isso e ele, na necessidade que ele tem na casa dele. Às vezes as pessoas chegam até a gente falando, Ju, olha, eu senti essa dor na minha casa, minha esposa não consegue achar, acabei de mudar, no WhatsApp da escola dos meus meninos, o dia inteiro pessoas pedindo, né? Indicação de pessoas para limpar, para passar roupa. Cara, isso daqui deve ser um excelente negócio, porque é uma dor. Eu estou sofrendo com isso. Ele pensa na cabeça dele, se eu estou sofrendo, milhares de pessoas estão sofrendo. E é nítido, porque as pessoas sofrem. E eu falo, que bom, porque senão o nosso negócio não seria o sucesso que é, se fosse uma coisa tão fácil das pessoas localizarem, né? Mas geralmente são pessoas que entram como o primeiro negócio da vida,
né? Eu não tenho aquele perfil de investidor mesmo, serial, aquelas pessoas que investem. Não Não é o perfil da Maria Brasileira. Normalmente ali na Maria Brasileira é aquele que está à frente do negócio. Que está à frente, geralmente sim. Eu tenho sim na rede franqueados que são investidores, que colocam gestores à frente da operação, pessoas que estão fora do país, que são multifranqueadas, que compram 2, 3, 4 operações, que enxergaram nesse nicho de mercado algo muito interessante, compram porque eles querem voltar depois para cá, para o Brasil, mas já estão estabelecidos nas suas regiões, né? Mas é muito bom quando o nosso franqueado vai ficar focado no negócio, quando eu tenho um franqueado à frente do negócio. Eu tenho muitos franqueados que compram em sociedade. Às vezes o marido e a mulher, então um vai pegar uma frente, outro vai pegar outra, amigos, irmãos, né? Isso é muito, muito característico da nossa rede e da microfranquia. Isso é muito característico, né? Sim. Mas geralmente é esse mais ou menos o perfil de investidores que chegam até a gente. O da Maria Brasileira, até para quem está aqui e não conhece ainda o modelo da Maria Brasileira, quais os serviços, até para que todos aqui entendam, a Maria Brasileira hoje oferece no mercado? Tá, nós oferecemos serviço de limpeza residencial, empresarial, então para limpar casa, para limpar empresas, limpezas técnicas. Hoje está crescendo muito na nossa rede o serviço de limpeza técnica, que é limpeza de vidro. Hoje todas as casas praticamente têm muito vidro, né? Limpeza de vidro, limpezas de toldo, limpezas de revitalização de piso. Então, às vezes, em vez de você tirar um piso inteiro de uma casa, você consegue fazer uma revitalização gastando menos de 30% do que você gastaria, né? Sem precisar sujar a casa, nada do tipo. Limpeza pós-obra, que é quando a pessoa acaba de fazer uma reforma, né? Tem um grau de sujidade ali de cimento, cal. Esses são o foco da nossa rede hoje, está bem centrada em limpeza mesmo. Tá? E também temos o serviço de passadoria, que é de passagem de roupa. Tá. Né? Então, esses são serviços da Maria Mas chega hoje. a fazer a parte de lavagem das roupas ou não? Não. Só passagem de roupa mesmo. A gente faz a questão de passadeira mesmo. Tá. Lavagem, não. Mas isso dentro da casa do cliente ou pode ser o cliente manda as roupas para um local? Não, geralmente dentro da casa dentro do cliente casa mesmo. Isso, tá. Isso mesmo. A gente utiliza os produtos que o cliente já tem, então a gente não faz essa logística do prestador. Ele vai direto da casa dele, né, do prestador, para a casa do cliente. Então, a nossa dinâmica, o franqueado consegue trabalhar home de forma tranquila. O que cabe ao franqueado, na verdade? Fazer esse trabalho que nós fazemos com ele, fazer com o cliente. Entender o cliente, tentar identificar e fazer um trabalho de forma mais personalizada, né? Levar essa excelência que o cliente está precisando, né? Porque o cliente está farto do mercado. Se ele está te contratando uma empresa é porque ele quer uma confiança, ele quer segurança. Então, eu sempre falo para os investidores, eu não vendo faxina para ninguém. Né? Eu vendo uma experiência completamente diferente do mercado faxina, informal. Vamos dizer, todo mundo oferece ali. Você não faz faxina sem precisar fazer na sua sim. casa? Eu também faço. Agora, o que eu vendo para o cliente é a facilidade dele encontrar a hora que ele quer, no padrão que ele quer, pelo tempo de horas que ele precisa, né? Que ele consiga identificar as prioridades dele, para que ele seja ouvido de forma correta, né? Então, é isso que a gente faz. Então, eu vendo para ele um serviço completamente diferente do mercado informal, dou a possibilidade dele pagar do jeito que ele quer, né? Então, hoje ele consegue entrar no nosso app e fazer a compra direto por ali. Ele não precisa nem falar com a nossa atendente. Ele consegue fazer de forma, por exemplo, pontual? Falar, eu quero contratar uma faxina para a semana que vem. Ele consegue? Consegue entrar no app, fazer a compra, fazer o pagamento e só esperar para o profissional chegar na casa dele. Tá. Então, é algo que... Por que também que a gente investiu muito nisso, Henrique? Porque não adianta eu vender algo que é perene, porque limpeza é uma coisa que não vai acabar. Combinado que não é uma rede de moda? É uma rede de verdade, é uma rede que não vai acabar nunca, né? Não é aquelas redes de modinha que entra e some. Não. Só que eu também preciso fazer o meu modelo de vendas, ele tem que andar de acordo com o mercado. Né? Então, a gente acabou fazendo um investimento muito maciço no nosso aplicativo justamente por isso, porque as pessoas essa geração mais nova, chega um momento que elas consomem pelo aplicativo. Sim. Então, não faz sentido. Não quer, Quem vai ligar? Ele quer aqui, ó, tudo na palma da mão. Tudo muito sério, muito rápido. Então, a gente acabou fazendo esse investimento justamente por isso, para que o nosso cliente tenha uma experiência confortável para ele, né? Agora, a grande maioria ainda liga, ainda quer saber os diferenciais, quer falar com alguém, com o atendente, né? Essa é a função do nosso franqueado, de recepcionar isso também de maneira excelente. É levar a cultura que a franqueadora tem lá na ponta para ter aquela experiência que o cliente vai ter pela primeira vez e depois não vai querer sair, né? Eu falo assim, da Maria Brasileira, se encantando por aquela experiência, né? Encontrar esse valor naquilo, né?
Então ele vê que ele chegou em casa, tá tudo limpo, ele ganhou tempo. Ele ganhou tempo para ficar com os filhos, ele ganhou tempo para sair com os amigos, ele ganhou tempo para sair com a esposa. Então ele ganhou muitas outras coisas além da limpeza, da casa cheirosa, da faixa de higienizado, né? É um negócio que eu falo que a gente acaba transformando, facilitando muito a vida das pessoas. Sim. É algo muito gostoso, né? Sim. De fazer, de proporcionar, né? Juliana Maria Brasileira, 515 unidades. Exatamente. Vai crescer mais ou já chegou? Ou já vamos dizer, deu? Já deu. Já completou todo esse nosso Brasilzão. Não, nós estamos em todos os estados do Brasil, em mais de 400 cidades, só que ainda temos municípios que a gente quer entrar, né, Henrique? Tem algumas regiões do Brasil que ainda tem municípios muito bons, até porque nós trabalhamos também com cidades de 30, 50 mil habitantes, né? Então, o Brasil é gigante, O Brasil né? é gigante. Tem Eu falo que muito lugar o para nosso crescer país é ainda. continental, tem continental, muita oportunidade. Inclusive né? aqui nas Minas Gerais a gente tem muito município legal ainda que não tem Maria Brasileira. Então é um estado que a gente está olhando com carinho para esse ano. Região Centro-Oeste, Norte e Nordeste tem muitos municípios ali. Então o nosso processo de expansão está sendo focado em alguns municípios, né? De fato a gente já organizou os municípios que a gente quer entrar. Então o trabalho vai ser mais direcionado, acredito, esse ano. Mas a ideia é chegar, ainda tem um crescimento, a gente não está esperando um crescimento brusco, grande, não. Mas chegar até o fim do ano com 535, 540 unidades. Esse é o objetivo final de 2025. De 2025, exatamente. E hoje o objetivo está muito mais em pequenas cidades? Ou ainda tem grandes cidades? Ainda tem grandes, poucas, tá, Henrique? Até acima de 100 mil habitantes é pouca. É que eu acho que o nosso foco muito denso esse ano está no faturamento dos franqueados que estão na rede. Então, nós batemos um faturamento recorde esse ano de 175 milhões. A ideia para o próximo ano é ultrapassar 200 milhões, para esse ano de 2025. Que é a soma da venda da rede, né? Do sell-out lá dos franqueados. Então, a gente está muito focado nisso para esse ano também. Né? Então, não adianta só vender, mas eu preciso cuidar de quem está na ponta. Sim, sim. E hoje eu tenho muitos multifranqueados também, né, Henrique? Eu já tenho franqueados que têm 8 operações, que estão em estados diferentes, a pessoa faz tudo de uma base só. Então, hoje, 56% das nossas unidades, olha que número expressivo, né? Estão nas mãos de multifranqueados, de pessoas que já têm mais de uma operação. Multifranqueados, para quem não entende, né, não conhece, multifranqueados é aquele empreendedor que tem mais de uma unidade da mesma rede, ou pode ter até de redes diferentes, né? Isso. Mas da nossa rede, eu tenho, das nossas unidades, 56% estão nas mãos de multifranqueados. Então, eu tenho franqueados que têm 8, 5, 6, 2, 3 operações da nossa marca. Me tira uma dúvida aqui. O franqueado da Maria Brasileira, ele tem o quê? Um território que ele tem a preferência para atuar? Como que ele consegue, eu falo assim, se desenvolver dentro da Maria Brasileira? Por exemplo, eu tenho a região da Pampulha, eu exploro aqui, a partir do momento que eu chego num platô dentro desse mercado, eu vejo uma outra região dentro daquele mesmo mercado. Explica até para as pessoas entenderem por quê. Eu falo que muitas das vezes, e até você comentou aqui, que as pessoas acham que para ganhar mais tem que investir mais. E nós temos hoje oportunidades no mercado de investimentos menores, que você consegue ir crescendo dentro do negócio com baixo investimento. Sim. Mas que o potencial financeiro é de grande negócio, né? Exatamente. Explica um pouco sobre isso. Exatamente. O que acontece? A gente sempre dá prioridade e deu prioridade para a pessoa que confiou na nossa marca primeiro. Isso faz todo sentido. Ah, mas é porque vocês são muito bonzinhos? Não, nós somos bonzinhos, mas isso é estratégico. Eu já testei aquele franqueado. Então, eu sei se aquele franqueado está funcionando na minha marca. Então, é um risco muito menor para as redes franqueadoras investir em franqueados que estão na ponta já solidificados ali. Então, sempre, por exemplo, a pessoa adquiriu essa região da Pampulha, então eu sei que tem áreas, hoje não tem mais aqui em BH, mas tinha áreas vagas em volta. Tá. Então, quando chegava algum investidor querendo adquirir aquela praça, a gente informava a minha franqueada de Pampulha. Então você dá ali A prioridade uma de região. compra. Como que é feito essa região por parte Em da Maria cidades Brasileira? grandes, a gente divide por micro-região. Então, é uma micro-área. Então, quando eu falo de Pampulha, não necessariamente é só Pampulha, é o bairro de Pampulha. Tá. São outros vários bairros que formam uma região grande, aproximadamente em torno de 250, 300 mil habitantes, para aquela pessoa explorar de forma exclusiva. Tá. Isso quer dizer que nenhum franqueado Maria Brasileira vai entrar ali. Ali ela é exclusiva naquela região. Em municípios, aí o que acontece? Quando é municípios separados, sozinhos, né, nós fazemos uma análise de mercado também. Porque o que acontece? Que não adianta eu querer colocar uma unidade em municípios que não tem um público aderente da Maria. Porque ali eu sei qual que é o público aderente da Maria Brasileira. É classe B2 para cima, geralmente. São grandes consumidores, ou quando não tem um número muito grande de
consumidores residenciais da classe B2, às vezes tem muita empresa. Tá. Então, eu já sei que o meu franqueado, o nicho dele vai ser empresarial. Tem indústrias, tem empresas, tem local que ele consegue terceirizar a mão de obra. Então, isso a gente já analisa, é no meu departamento que a gente analisa isso mesmo. Então, a gente faz essa análise para entender quantas unidades cabem naquela cidade. Então, às vezes tem cidades de 1 milhão de habitantes que eu só tenho uma Maria Brasileira. Tá. Porque quando eu puxo, extraio esses dados, não faz sentido eu ter 3, 4, 5, 6. Eu vou matar o meu franqueado que está na ponta, ele não dá conta. Tá. O objetivo é ele conseguir desenvolver, ganhar dinheiro e não criar uma concorrência entre a própria rede. Não faz sentido para a gente. Pelo menos essa foi a estratégia que nós utilizamos, né? E aí esse franqueado vai crescendo, então existem os requisitos para que ele compre uma segunda operação. Então ele tem que estar... tem vários... Olha, rapaz, a Siri tá querendo participar do podcast, Mendonça. Tá querendo comprar? Será que tá querendo comprar a Maria Brasileira? Siri, tu quer comprar a Maria Brasileira, Siri? E tá no modo avião, como é que fala? Rapaz do céu, Siri, dorme aí. Ai, Senhor. Não é? Saiu do modo avião, quer vir participar. Você tava falando com relação à parte dele desenvolver, né? Da rede. Isso. Aí, esse franqueado, eu tenho alguns requisitos para que ele compre uma segunda unidade. Então, ele tem que estar ali com a operação já maturada, passado do ponto de equilíbrio, né? E aí, a gente já vai oferecendo algumas áreas vizinhas, ou ele mesmo fala para a gente. Olha, Ju, quando chegar uma pessoa interessada nessa cidade, você me avisa com antecedência que eu tenho interesse de comprar. Então, é geralmente assim que a gente faz e por conta disso a gente acaba tendo muitos multifranqueados na rede. São pessoas que reinvestem novamente na marca, porque já testaram. Também para ele também não faz sentido comprar uma outra rede ou uma já outro tornou-se negócio. especialista do negócio. Ele se especializou naquilo, ele gosta daquilo, ele entendeu que aquilo, ele fatura com aquilo, ele confia nas pessoas que estão nesse projeto, então ele acaba comprando, né, outras unidades. E indicam para os outros, tá, Henrique? Tenho muito franqueado que indica para o amigo, para o parente. Isso é bom, isso é bom demais, né? E me fala uma coisa, vou usar exemplo aqui, Pampulha. Por exemplo, tem um franqueado na região da Pampulha. Quando esse franqueado ele começa, ele precisa começar com uma equipe, vamos dizer, eu tenho que começar com 5, 10, com 1. Tem isso desde o início e ele pode ir aumentando e aumentar esse time não está atrelado a ter uma nova unidade? Não. Na verdade... Entendeu a pergunta? Entendi. Entendeu? Não, ele vai ali, ele tem essa região para explorar. E inicialmente ele não precisa contratar as pessoas para trabalhar. Então a gente trabalha no modelo de parceria. Ele tem que começar com aproximadamente de 6 a 8 profissionais no seu banco de dados. Tá, parceiros, não precisa contratar não CLT. Não precisa contratar em regime CLT, Legal. Que é um dos grandes diferenciais da nossa marca, né? Nós trabalhamos no modelo de parceria com essa profissional. E ela começa a desenvolver a operação ali. Essa operação dela pode crescer. Hoje eu tenho franqueados que tem mais de 50 profissionais na sua base. Minha franqueada de Contagem aqui, a Paula, ela é uma multifranqueada dessa região. Eu acho que ela tem mais de 50 colaboradores na base dela de profissionais. CLT ou não? Parceria? Não, parceria. Tá. Parceria. Aí sim, pode acontecer de começar a pegar contrato de terceirização. Aí precisa contratar. Então, as contratações, Henrique, elas só vêm de acordo com a demanda. Tenho demanda para contratar uma mão de obra, eu já tenho um contrato que eu vou atender aquele shopping, aquela concessionária, eu preciso de 2, 3 pessoas naquela região, aí eu contrato. Né? Porque aí eu não tenho como eu fazer um contrato de terceirização com agenciados, com pessoas parceiras. Tá? Então, funciona dessa maneira. Isso não é necessário que ele compre uma outra operação. Eu não preciso... Se eu tiver 50 prestadores, eu tenho que já comprar uma outra operação? Não. Ela pode ficar trabalhando somente numa região, somente numa área. Ela só vai comprar uma outra unidade quando ela quer ganhar escala. Por quê? Olha, já estou grande aqui, já estou faturando bastante aqui, apareceu uma oportunidade. Às vezes aparece um repasse, que às vezes, por um motivo ou outro a pessoa às vezes precisa repassar. Ou às vezes aparece uma cidade que já tem gente de olho e quer comprar e ela já está recebendo demanda dali. Tá. Então ela já está atendendo sem ser franqueada. Ela já sabe que ali... Se ela fizer um burburinho, ela vai conseguir ter retorno. Então, a gente passa a preferência. E quando ela já é franqueada, ela tem negociações diferentes. Né? Diferente da pessoa que compra a primeira vez. A gente já faz uma negociação diferente, royalties diferentes. Tudo isso a gente acaba organizando para que ela se torne multifranqueada e fique como multifranqueada durante anos. Essa é a ideia. O franqueado, ele não necessariamente é ele quem vai fazer o serviço. Ele vai fazer a gestão
das Marias, né? Vamos colocar assim. Exatamente. É isso? Isso. Raramente. Acontece de franqueado ter que colocar a mão na massa de vez em quando, sim. Geralmente eles acompanham muito pós-obra, né? Que eles fazem a parte de supervisão de algum pós-obra grande. Ou eles fazem a visita em algum condomínio específico quando é o primeiro atendimento, ele quer se apresentar, às vezes é um cliente importante. Mas o meu franqueado não vai fazer a limpeza de maneira geral. Quem faz isso são as prestadoras de serviço. Então, cabe a ele organizar o perfil da colaboradora para o perfil daquele cliente. Então, lembra que a gente faz um negócio muito humanizado? Eu já pergunto para o cliente se ele tem animal doméstico, se ele tem filhos, quem que vai estar na residência. Eu consigo entender um pouquinho do perfil desse cliente, o que ele está buscando, e automaticamente eu já tenho muito no meu banco de dados uma pessoa que vai caber, a gente já saca, depois você desenvolve o feeling do negócio, que aquela profissional dá muito certo com aquele cliente. Tá. E aí a gente faz esse link, na verdade. A gente fala que a gente intermedia algo de forma muito profissional. Então, ele já recebe no e-mail dele, no WhatsApp dele, a foto da prestadora que vai chegar na casa dele, tudo que ficou acordado, qual é o número de horas que aquela prestadora vai estar à disposição para fazer o serviço, o que ele precisa ter na casa dele para que a limpeza seja feita de forma adequada. Então, um negócio, assim, muito bacana, uma experiência, de fato, diferenciada, né? Legal. E não precisa ter estrutura física, não precisa ter loja. Na verdade, o atendimento está acontecendo lá, na empresa, está acontecendo na casa do cliente. Exatamente. Olha que interessante, ó, pontos que, na minha opinião, são bem interessantes. Não precisa contratar, né? Eu falo, começar contratando um time. Que judia, né? Que judia, né? Até porque a gente precisa criar demanda e todo o negócio tem um período de maturação. Sim, isso mesmo. Você consegue ir crescendo conforme vai surgindo demandas, né? Então, pode ser que tenha 5, 10 ou 50 profissionais naquela região. Exatamente. E não tem estrutura, afinal, custa igual unha, né? Cabelo e barba, corte, tá? Por favor. Custa, a gente tem que estar cortando. Então, quanto menor, melhor, né? Melhor, afinal, exatamente. o que tem que sobrar, gente, eu falo, é lucro, dinheiro no bolso. Custo não. Concorda? Isso aí, claro, porque alivia o franqueado, né, que está na ponta, né? Porque se ele tem que... Eu tenho sim na rede, 25% das nossas unidades estão no modelo loja. Já são franqueados que têm operações mais robustas, que às vezes são multifranqueados, que já faturam na casa de acima de R$200 mil por mês. Então já tem equipe de financeiro, né, acabaram crescendo automaticamente com o negócio. Mas não é a normalidade. A grande maioria trabalha no modelo home, depois vira o negócio primário da família, eles acabam trabalhando juntos. Então você pode migrar. Depois de um tempo, o modelo home está pequeno para mim, eu posso alugar um coworking, uma sala de coworking, eu posso alugar uma sala comercial. Então, quando eu falo de ponto, Henrique, as pessoas acham que é ponto gigantesco, né? Quando a gente traz para a realidade de maioria brasileira, eu estou falando de uma sala de 30 metros quadrados. É uma sala comercial. É tipo um ponto de apoio ali mesmo, né? Não tem nada de estrutura grande. E tem que ser de fácil acesso para a mão de obra chegar. Porque ali você não recebe cliente. Ali você recebe colaborador de serviço. O foco não é para o cliente. O cliente não vai lá fazer reunião. Você iria para você comprar uma faxina, você vai lá no centro da cidade para você pagar. Ninguém faz isso, Henrique. Ninguém faz. O cliente, ele é mobile, ele está no celular, ele compra, ou ele vai falar pelo WhatsApp, ele vai falar com você, vai fazer o pagamento, ele quer receber. Com quem você fala muito? Com o prestador de serviço, com o nosso colaborador. E por que você fala? Porque você vai ter que fazer seleção contínua dessas pessoas. As pessoas vão ter que fazer treinamento. Então, hoje a franqueadora passa o treinamento ao vivo e online para essas colaboradoras. Então, você reúne a sua equipe ali para assistir o treinamento, para elas ficarem boas naquilo que elas estão fazendo. Você vê, são pessoas, Henrique, que nunca tiveram treinamento na vida. Você concorda que as pessoas que limpam a sua casa talvez nunca passaram por um treinamento? Sim. Elas nem sabem por que tem que ter treinamento de faxina. Então, o que a gente fala para elas? Olha, para você ser um advogado, você precisa de treinamento. Né? Você precisa de estudar para isso. Para você ser um médico, você precisa estudar. Para você ser um engenheiro, por que você não tem que estudar para se tornar uma técnica de limpeza profissional? Você não é qualquer uma no mercado. A gente traz esse valor para ela, né? A ideia é ela mudar essa cabeça dela mesmo para entender, nossa, eu não sou qualquer uma, eu faço, na verdade, um serviço essencial, que é muito essencial, essencial, que muitas vezes nós, como latinos, não damos o devido valor que tem que dar nessa profissional, no serviço que ela presta, né? Mas fora do Brasil isso é muito valorizado, né? Sim. Então, é essa a ideia que a gente faz. Então, ela tem que ser treinada, e tem que ser reciclada constantemente. Por isso que o pós-venda na casa, quando eu acabo de fazer o serviço, vai a pesquisa de satisfação para o cliente, mas é uma obrigação do meu franqueado fazer um pós-venda adequado. É ali que eu entendo se a qualidade do serviço,
foi correta, se o treinamento que eu apliquei para essa prestadora funcionou, ou se eu preciso reciclar, porque são pessoas muito simples, que têm um nível de escolaridade baixo. Então, eu tenho que estar sempre falando, sempre repetindo, sempre trazendo ela para perto. Então, no ponto comercial, você recebe colaborador de serviço. Então, tem que ser um ponto de fácil acesso para elas chegarem. Perto de metrô, em grandes capitais, perto de rodoviária, perto de algum mercado que elas conheçam, né? Porque aí uma vai indicando para outra. É fácil para elas chegarem, elas estão ali, elas se sentem ambientadas naquele local, que é um negócio profissional para elas, né? Você está falando sobre as faxineiras, né, que estão lá na ponta. Fala do cuidado da rede, né? Tem eventos lá. Fala um pouco, se eu estiver falando besteira aqui, existem eventos para dentro da rede, que o evento, na verdade, o foco não é falar com o franqueado, é falar com quem vai estar lá na ponta, né? Exatamente. E quando eu estive lá em São José do Rio Preto, o Felipe estava mostrando, né, de histórias de pessoas, né, que hoje estão lá na ponta e que nunca tiveram um ambiente, algo de treinamento, ou muitas das vezes um cuidado que a rede tem com ela lá na ponta. Fala um pouco sobre isso. Exatamente. O nosso diferencial é justamente isso, é trazer essa cultura para essa colaboradora. Como que eu faço isso? A gente fala que é um grande desafio, né? Mas é uma busca constante que a gente tenta fazer essa aproximação de forma muito contínua. Então, isso cabe geralmente ao meu franqueado. Então, meu franqueado, quando ele gosta de gente, por isso que no nosso negócio eu tenho que escolher a pessoa certa. A pessoa tem que gostar de gente, transmitir essa cultura. Então, além desses treinamentos que são feitos semanais pela equipe da franqueadora, nós fizemos o ano passado uma convenção nacional para prestadora de serviço. Nunca tinha acontecido, acho que isso no país. Nós até ganhamos um prêmio do Grupo Bittencourt de inovação. Foi algo muito novo. Tivemos mais de quase 2.000 prestadoras de serviço assistindo essa convenção. Ali a gente passa treinamentos contínuos, passamos muitas novidades, muitos prêmios, então a gente distribui prêmios para elas, né? E a gente sente esse engajamento, Henrique, é muito palpável para a gente, porque o nosso franqueado, ele manda para a gente, para a franqueadora, a gente tem um grupo lá que a gente recebe o quanto que nós conseguimos impactar a vida daquela colaboradora. Então, eu tive já pessoas que trabalharam conosco, que estavam fazendo medicina, que conseguiram fazer medicina porque trabalharam numa operação da Maria Brasileira em Curitiba. Eu tive pessoas que escreveram um livro, que conseguiram realizar sonhos de escrever livro, prestadora de serviço, né, que nunca tinha até então conseguido algo do tipo. Trazendo para uma realidade mais factível ainda, pessoas que conseguiram pagar um lote, conseguiram construir uma casa, conseguiram reformar a casa, conseguiram comprar uma moto, conseguiram comprar uma bis. E eles mandam isso direto. Olha, graças ao meu serviço na Maria Brasileira, nossa, graças a você eu consegui comprar uma bis. Pode parecer pouca coisa para a gente. Para aquela pessoa, é a coisa da vida dela, era o sonho da vida dela. Sonho dela. Então, a gente acaba transformando muito a vida delas, né? Na ponta ali. Por quê? Porque ela tem recorrência, Henrique. Aquela pessoa que quer trabalhar, quando ela está sozinha no mercado informal, ela começa a fazer, às vezes, uma diária 2, 3 vezes na semana. Às vezes ela perde, o cara vai sair de férias, o cara muda, ela tem que arrumar uma outra casa. Então, com a Maria, ela sabe que ela tem uma recorrência. Se ela quiser fazer 7 diárias, ou até mais, ela consegue fazer. Então, ela consegue ter um retorno, ela consegue ganhar muito bem. E trabalhando como parceira, ela ganha praticamente mais do que o dobro, quase o triplo do que ela ganharia como seletista. E ela tem essa liberdade de trabalhar os dias que ela tem disponíveis, né? Então, ela sente isso. Então, isso quem vende para o nosso colaborador, para o nosso prestador de serviço, são os nossos franqueados. E é isso que eu vendo para o meu franqueado. Você vê como que é uma coisa contínua, né? É o efeito catarata, né? Felipe, não é isso? Efeito catarata. Tô falando que eu tô sabendo tudo da Maria Brasileira, não é? Efeito catarata. Você tá craque. Eu tô craque, né? Também já conversei com o Felipe, já tive lá, falo tanto. Mas show de bola. Primeiro, parabéns, tá? Pela história, parabéns aí pela Maria Brasileira. E assim, a gente está chegando aqui nos finais e nós temos aquela missão que é transformar o Brasil através do empreendedorismo. Sim. Você é a prova viva que é possível, né? Eu falo possível. Assim, a vida é uma roda gigante, mas cabe nós querermos, né? Isso. E aí, dedicando, tendo foco para que a gente possa crescer nessa vida. Fala para pessoas, nessa câmera que está aqui, ó, para aquelas pessoas que querem empreender, mas sabe aquele frio na barriga, aquele medo, porque nunca tiveram um negócio, ou muitas das vezes as pessoas que estão ao seu redor não estão incentivando, né, para que ela possa ter o seu próprio negócio, e aí elas ficam paralisadas, sabe? Ela só fica, eu falo, na tela do celular vendo os vídeos, mas não consegue transformar
em realidade aquele sonho. Manda uma mensagem para essas pessoas. Mando. E isso é constante, a gente escuta isso também, né? Quando a gente fala com investidores ali na linha de frente da Maria Brasileira. O que eu tenho para falar é o seguinte: se você não sair do lugar ou não tomar uma decisão, você vai ficar sempre onde você está, né? Então, esse medo é normal, é um novo desafio. A gente fala que a gente transforma a vida das pessoas, só que o primeiro passo é você tomar a decisão de transformar a sua vida. Né? Nem sempre é fácil, muitas vezes vai ter vários obstáculos nesse caminho, faz parte do processo, né? E aquela brincadeira que eu fiz no início, se a gente não ganha dinheiro, a gente ganha experiência. De alguma maneira você vai ganhar, né? Então, eu acho que o empreendedorismo no país é algo que é muito forte. Se você acredita, né, no seu trabalho, eu falo, se você está ganhando, às vezes, tanto dinheiro para os outros, talvez chegou o momento de você ganhar dinheiro para você mesmo e transformar a sua vida. Então, vem para o franchise, né, Henrique? Vem. É muito mais fácil. Eu falo, para que vai reinventar a roda, né? Fácil. Muito mais fácil estar junto de outras pessoas, você construindo pega o caminho algo. Andado, né, menino? É muito bom. Eu fico louco quando alguém vai querer reinventar a roda. Para quê? Alguém já gastou muita energia. O sucesso é muito grande, né? Sim, quando você monta energia, você tem que gastar muito mais energia, né? Então, eu acho que esse é o caminho para o sucesso, com certeza. Show. Obrigado, tá? Gostou do podcast? Adorei demais. Bom demais? Bom Estreou o cenário novo, você viu, né? Arrasamos no cenário. Estreou o cenário lindo, novo por lindo, aqui, ó. Vai ficar bom esse podcast. Eu tô doido pra ver. Eu tô doido pra tá vendo o que você tá vendo, Mendonça. Eu também, Mendonça. Show, ó. Eu falo sempre, a gente tem aqui uma missão, que é trazer pessoas que vão inspirar você a ser um empreendedor, uma empreendedora. Então, aqui a gente escolhe a dedo. Tenho certeza que muito insight legal teve aqui da Juliana. Continua aqui, ó, nos segue aqui no YouTube, nos acompanha na plataforma aí de streaming, Spotify, Deezer. E, claro, continue a jornada por aqui. Sempre tem um vídeo que vale a pena você continuar. Vai lá.